No capítulo 24 do livro de Lucas, nós lemos sobre a ressurreição de Cristo. Quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, um sentimento de dúvida, incompreensão e temor tomou conta do coração de seus seguidores, dos seus discípulos, de modo que eles procuravam a Jesus no túmulo, procuravam a Jesus nos cantos da cidade, a pessoa física do Cristo, e não o encontravam. Por mais que Jesus tivesse pregado inúmeras vezes, conversado inúmeras vezes a respeito disso com eles, eles não entendiam que havia uma certa diferença entre a presença de Cristo e a sua onipresença. Então, para eles, Cristo somente estaria presente se eles o vissem pessoalmente. E devido a essa demora, que não é uma demora, porque o propósito era no terceiro dia Cristo ressuscitar, mas no terceiro dia esse sentimento já tomou conta do coração deles, eles acabavam se sentindo incompletos e abandonados após a morte do Mestre. No mesmo capítulo, nós lemos a respeito de 2 seguidores de Cristo que, enquanto eles caminhavam no caminho de Emaús, eles discutiam em relação a tudo aquilo que Jesus fez, ao propósito dele ter morrido, mas eles estavam aflitos e preocupados porque Jesus não havia ressuscitado, e eles estavam procurando a Jesus, e eles estavam nervosos, e neste momento um viajante se aproxima deles e pergunta o motivo deles estarem assim. E esse próprio viajante é Jesus. Mas alguma coisa impediu que esses seguidores enxergassem que era Jesus. Eu acredito muito que sejam circunstâncias, situações, os sentimentos que haviam no coração deles, tudo isso impediu que eles reconhecessem que era o próprio Cristo falando com eles. E depois de Jesus ter feito essa pergunta, Cleopas diz que a esperança deles em Cristo era a salvação do seu povo, mas eles não sabiam mais o que fazer porque Jesus não havia ressuscitado. E o próprio mestre responde a eles dizendo que eles foram tardios em entender e em crer naquilo que lhes fora pregado. Então a gente nota que na maioria das vezes eles ouviram as pregações, mas não entenderam, não compreenderam e muito menos creram naquilo que estava sendo transmitido para eles. De modo que o mestre, durante todo o caminho de Emaús, explicou a respeito da sua vinda, o motivo, desde Moisés até a ressurreição. E acabou que ele já ia embora, mas os seguidores pediram, não, fica conosco. E eles entraram numa casa a partir do momento que o Senhor Jesus se assentou na mesa e partiu o pão. Ele agradeceu e então, somente então, esses seguidores compreenderam, observaram que aquele viajante que durante todo o caminho estava com eles era Jesus. A palavra de Deus nos fala que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E Jesus não somente repartiu o pão com eles, mas durante todo o caminho, ele liberou uma palavra viva e eficaz, mais penetrante do que faca de 2 gumes. No entanto, as situações que a gente vive, as circunstâncias, tudo aquilo que é externo a nós nos influenciam de certa forma e acabamos perdendo a fé, acabamos desfalecendo, acabamos caindo, acabamos deixando de compreender na essência a palavra de Deus. E não enxergamos mais que o Mestre está no caminho conosco. E tudo isso nos faz duvidar da onipresença, da onisciência e principalmente da onipotência de Deus. Então nós acreditamos que o Senhor nos abandonou, nós não os vemos mais no caminho, nós não compreendemos mais as situações, o motivo daquilo acontecer com a gente e nós nos sentimos abandonados. Mas o que acontece aqui? Nós nos deixamos contaminar com tudo aquilo que vem de fora. Nós expomos a nossa fé de uma forma que tudo a influencia negativamente. Então nós deixamos de crer com mais facilidade, nós deixamos de confiar com mais facilidade. E depois dos olhos desses seguidores de Jesus terem abertos e eles reconhecerem que quem caminhou com eles durante esse todo o tempo, quem se assentou com eles à mesa, quem lhes deu o alimento, era o próprio Jesus. Então, que a esperança que havia neles era uma esperança que deveria ter se mantido viva, porque a promessa de Deus não falharia a respeito da salvação do povo deles. Eles se perguntaram
Pô, mas a gente não sentiu o nosso coração queimando enquanto ele falava conosco? E é assim que normalmente ficamos, nosso coração, eles vão se endurecendo. E a palavra de Deus, as suas promessas, a sua presença, somente a presença de Deus é tão necessária na nossa vida e nós deixamos de senti-la, porque nós vamos sendo moldados pelas lutas e pelas turbulências que nós vivemos no dia a dia. Muitas vezes também pela nossa rotina. Ela nos espreme de uma certa forma que nós não temos intimidade, nós não temos contato com Deus. E isso acaba influenciando em nossa vida. Então, lembre-se sempre, enquanto você caminha, Cristo está caminhando com você. Não esqueça da palavra dele. Sempre lembre de meditar na palavra do Senhor. Sempre lembre de entregar seus dias a ele. E por mais que você não observe, não consiga compreender ou entender que ele está do seu lado, nunca se permita se tornar um incrédulo daquelas pessoas de que, Jesus me abandonou porque isso ou aquilo está acontecendo. Convide-o diariamente para caminhar contigo. E por mais que você não veja, creia que ele está com você. Porque, como a palavra de Deus mesmo nos diz, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas sim pela nossa fé. E a nossa fé vem do Senhor, então vamos crer que ele continua conosco, independente das circunstâncias. A nossa caminhada não é nunca sozinha. Espero que Deus abençoe muito a sua vida e fale grandiosamente ao seu coração com essa palavra.